Boa noite a todos, a todas. Mais uma vez aqui estamos, em nome de Deus, em nome de Jesus, para realizarmos mais esse encontro virtual que a nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes vem promovendo todas as segundas-feiras, às 20 horas. Nós teremos hoje como palestrante da noite o nosso companheiro Renner Ribeiro, que vai trazer o tema Ajuda-te que o céu te ajudará. Tema que consta do capítulo 25º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Buscai e achareis. Uma passagem linda de Jesus, aonde ele nos deixa essa mensagem de que com muita fé, com muita perseverança, quando nós o buscamos, quando nós pedimos realmente com sinceridade, nós somos atendidos. Então nós agradecemos o nosso irmão mais uma vez, que sempre que é convidado a participar conosco nesse nosso projeto de levar o conhecimento espírita às pessoas nesse momento de pandemia, onde as casas espíritas ainda continuam fechadas para os encontros presenciais, que ele seja abençoado, iluminado na sua vida e que continue com esse desprendimento, atendendo aí o chamado não só da nossa casa, mas de outros grupos também espíritas que querem levar esse entendimento e conhecimento espírita às pessoas através do modo virtual. Vamos nesta noite, então, já nos preparando aí para dar início à nossa reunião, fazer a nossa prece inicial, pedindo ao alto que nos ampare e nos ilumine para que possamos, nessa noite, aproveitar o máximo, ouvindo as preces, a mensagem da semana, a palestra, e no final fazendo aí as nossas reflexões, as nossas vibrações através do passe à distância, enviando aí bons pensamentos àqueles que precisam e necessitam. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai, elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando neste momento a proteção amiga dos benfeitores espirituais. E vamos dizer assim: Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, cada um na sua casa, no seu trabalho, ou aonde quer que esteja, unidos por um pensamento só, que é de aliviar os nossos corações e, consequentemente, irradiarmos energias boas para aqueles que passam por muitas dificuldades nesse momento. Ampara, Senhor, a cada um de nós. Ampara os governantes que lideram os países, os estados, as cidades. Ampara, Senhor, os médicos, as médicas, os enfermeiros e as enfermeiras, nesse momento em que ainda convivemos com a incerteza dessa pandemia. Ampara, Senhor, os pais de família que possam encontrar soluções para levar o pão de cada dia para sua casa, através do trabalho digno e respeitoso. Ampara, Senhor, a cada lar, a cada família constituída, e também, Senhor, aqueles que estão por aí, sem família, sem lar, sem um teto, sem um abrigo, aqueles que perambulam pelas ruas, aqueles que se instalam em instituições que os abrigam, a todos eles, Senhor, pedimos que as energias boas possam encontrá-los e envolvê-los, fortalecendo a cada um. Pedimos também, Senhor,
pelos irmãos que já deixaram o corpo físico através da desencarnação, que eles também recebam os frutos dessa reunião de hoje, que essas energias também possam encontrá-los, envolvê-los em muita paz, abrindo seus olhos para o socorro espiritual. Ampara a nossa noite, ampara os nossos trabalhos que se iniciam agora. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda, e sempre, avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça. Entretecer um ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. André Luiz. Muito boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que a gente está aqui de novo, né? Mais uma vez, para poder falar de Evangelho, né? Da nossa querida doutrina espírita, né? Sempre com muito embasamento aqui nas obras básicas da codificação, nas boas obras, né? No Evangelho de Jesus, principalmente, para a gente não estar falando nada da nossa própria cabeça, né? Então, que os nossos amigos espirituais nos iluminem, né? Nos protejam, nos intuam, para que a nossa fala traga algum consolo, traga alguma palavra, alguma curiosidade, né? Para quem ainda não conseguiu enxergar o tema, talvez de certa forma, né? Então, que as nossas imperfeições e as nossas limitações não dificultem o trabalho dos espíritos, né? Então vamos lá. O tema de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma passagem que também está lá no Evangelho, na parte do Sermão da Montanha, né? Das bem-aventuranças, depois das bem-aventuranças, porque na verdade em Mateus, né, que é onde aparece, Mateus foi um evangelista que esteve com Jesus, né, que trabalhou com Jesus, né? Então o Sermão do Monte ele aparece ali bem grande, né, no Evangelho de Mateus, vai do capítulo 5 até o 7, né, as bem-aventuranças, né? E no Evangelho de Lucas ele é um pouco mais curto, talvez, não sei, porque Lucas não conheceu Jesus, né? Lucas conhece o Evangelho depois que se encontra com Paulo e Barnabé, né? Isso está lá no livro Paulo e Estevão. Então, o tema buscar e achareis, né? No Evangelho de Mateus está lá no capítulo 7, né? A gente vai dar uma lidinha também. Mais especificamente, esse tema buscais e achareis, o Evangelho segundo o Espiritismo começa com uma afirmação. Ajuda-te, que o céu te ajudará, né? Eu gosto muito dessa frase, eu acho ela muito, muito forte, né? E nos dá uma ideia de que nós somos, né?
criadores do nosso próprio destino, das nossas próprias obras. Os Espíritos nos ajudam, Jesus está sempre nos orientando, né, através da espiritualidade, nos intuindo, mas precisamos fazer a nossa parte, né, porque senão seria, né, a vida não teria sentido, né, uns ganhariam de graça, outros não ganhariam, né, e quantas pessoas não pensam assim, né? Mas vamos lá. Antes da gente começar ali pelo próprio Evangelho de Mateus, vamos dar uma passadinha aqui no Pão Nosso, no capítulo 118. Eu gosto sempre de fazer uma leitura dessa coleção Fonte Viva, né? Pra gente já ir ambientando aí, né? Com o tema. Às vezes alguém ainda não chegou, tá chegando, tá ligando o telefone, então ele não perde, né, a parte principal do tema. Mas vamos lá. Capítulo 118, né? Emmanuel é para isto. A maioria dessas mensagens de Emmanuel, ele sempre embasa, né? Ele cria um lastro através das passagens das cartas de Paulo, de Pedro, alguma coisa do Velho Testamento, e a maioria em cima do próprio Evangelho mesmo, né? Então aqui ele vai fazer um comentário em cima da primeira carta de Pedro. Não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamado. Ele vai explicar isso aqui direitinho. Não vou nem tentar explicar aqui, porque Emmanuel já vai explicar. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. Como tem gente que reclama? Reclama da política, reclama da comida, reclama do tempo, reclama porque tá chovendo, reclama porque tá sol, reclama porque tá poeira, reclama porque ganha pouco, reclama porque é novo, reclama porque tá velho. Meu Deus, como a gente reclama. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito de reclamar, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas, das brigas, né? No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante? Você já viu Jesus chamando alguém para briga, ou incitando alguém, ou falando mal de alguém no Evangelho? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos tercos, aos discutidores ou aos gigantes da energia física, né? Aqueles que passam por cima de qualquer coisa e impõem, né, debaixo da força bruta o pensamento dele. É contrassenso desfazer-se o servidor da Boa Nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento, tudo isso, né, que acompanha a nossa vida, né? Às vezes a gente se acha injustiçado, às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, a gente não sabe por quê, né? E lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec inicia as bem-aventuranças, falando das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, né, os que sofrem, Kardec vai falar sobre as causas anteriores do que nos acontece hoje ou as causas atuais do que nos acontece hoje. Esse não é o tema, mas eu vou deixar a dica, né? Então, muito do que nos acontece, né, muito não, praticamente tudo do que nos acontece tem a ver com os nossos comportamentos, ou do passado ou do presente. Isso é bom, né, quando a gente é espírita, quando a gente tem essa consciência, né, que a gente sai um pouco do papel de vítima e se torna protagonista. Não, beleza, eu errei, mas eu não quero mais me comportar assim. Não, eu errei, mas eu quero mudar de vida. Eu errei, mas eu não quero mais ser essa pessoa. Então tudo isso, né, amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento, né, ele cita aqui alguns exemplos e pergunta, né, são velhas figurações que atormentam as almas na Terra. Tudo isso faz parte de quem vive no planeta Terra, que está lá também no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a destinação do planeta Terra, como sendo um mundo de expiações e provas. Então, é natural que criaturas como nós, que vivemos na Terra, tenhamos conflito,
ainda convivamos, né, com todo tipo de maldade, de desorganização, de bagunça, de roubo, de corrupção, né? Só que a gente não pode deixar que isso perpetue, nós precisamos mudar isso, né? Mas é natural do tipo de mundo, né, que a gente ainda vive. Então, são velhas figurações que atormentam as almas na Terra, né? Que se fosse no mundo feliz estava errado, né? No mundo celeste, do mundo de provas e expiações, então é natural, não é normal, né? Como eu disse, vamos mudar isso. A fim de contribuir na extinção delas, né, desses problemas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Aí a gente, né, dentro lá da nossa programação reencarnatória, ou então de uma luz mesmo que acende, né, na nossa jornada, a gente busca lá a igreja, o centro espírita, e a gente vai, né, para esses lugares achando que está fazendo um favor, em fazer uma palestra, em ser presidente, em ser tesoureiro, em fazer a sopa e tudo mais, né? Não, né? Nós somos chamados a isso para a gente colaborar na obra de Jesus, porque ele não vai mudar isso aqui sozinho, porque ele não precisa mais disso, é a gente que precisa. Então, a gente esquece disso, e aí fica o quê? Discutindo. Eu não gostei dessa pintura, não gostei dessa cadeira, não gostei dessa pessoa, não gostei disso, não gostei daquilo, e só vê o lado ruim das coisas. E foi para isso que Jesus nos chamou, às suas fileiras. Então, não as alimentes, né, as confusões, né, emprestando-lhes excessivo apreço, né, gostar mais de confusão do que daquilo que vai para o lado do bem. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontra, em qualquer lugar. Então, você tem que ser cristão não só dentro da casa espírita, dentro da igreja, em todo lugar que você estiver. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides, não esqueça, a obrigação de servir com Jesus. É para isso que fomos chamados. E eu já vou começar com uma historinha bem bacana, né? Eu gosto sempre de colocar algumas histórias. No livro Ave Cristo, né, nós temos lá o Quinto Varro, né, a história gira em torno dele, da reencarnação de um filho, né, o Tassiano, e ele passa por uma traição no casamento, né, um primo mais velho da esposa dele, estava viúvo, e ele era muito rico, inclusive Quinto Varro trabalhava para ele, e a esposa de Quinto Varro, Cíntia, gostava muito, desejava muito ter uma vida boa. Então ela acaba sendo seduzida, né, porque Quinto Varro viajava muito, então ela acaba sendo seduzida por esse primo, por essa vida, né, que ele ostentava, e acaba falindo aí, né, na questão da sexualidade, da traição. E ele chega em casa um dia, depois de algumas reuniões em que ele participava, e encontra ali presencia aquele adultério. Ele não se manifesta, ele fica escutando, né? Escuta eles conversarem, provavelmente já depois, né, da concepção ali do adultério, e ele sai muito desnorteado. Ele pensa em agredi-los, em matá-los, e vai procurar o irmão Corvino, que era um cristão, né, de Lyon, que estava em passagem ali por Roma, né? E aí, ele chega lá, ele tem que esperar, porque esse irmão Corvino estava hospedado na casa de um outro irmão, né? E aí depois, quando ele vai contar toda aquela história dele, aquela lamúria, aquela choradeira, perguntando o que fazia, que não sei o que ele era um homem do evangelho, como é que aquilo ia acontecer com ele, e o irmão Corvino faz uma pergunta maravilhosa para ele. Fala assim: meu irmão Quinto Varro, você aproximou-se do Evangelho de Jesus para que Jesus te sirva ou para que você sirva a Jesus? E isso muda totalmente a sintonia dele e a vida dele se transforma. Isso é bem no início do livro, para quem não leu o livro, né, Ave Cristo é um livro maravilhoso, maravilhoso. Eu me lembro de uma outra situação que aconteceu comigo em João Pessoa, né? Porque como a minha esposa é do Nordeste, né, antes da pandemia a gente sempre viajava nas férias para poder ela estar com seus familiares, né? Porque ela não tem nenhum familiar aqui em Goiânia, a não ser eu e as crianças, né? E a minha família também, em parte, lógico.
E aí, em numa dessas viagens, eu sempre marco algumas palestras, né? Marcava nas casas dos amigos, né? Tenho bastante amigos por lá. E eu me perdi com o horário da palestra e achei que eu estava atrasado. E tive uma desatenção no trânsito e bati o carro. Eu furei um cruzamento, né? Dentro da cidade de João Pessoa e bati o carro. Imagina, então, como que isso pode acontecer comigo? Eu estou indo fazer palestra, eu estou fazendo um favor, né? Então, claro que não. Né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Você precisa fazer sua parte. E eu me lembro de mais uma história, com perdão dos irmãos aí, mas é sempre bom a gente tocar nesses exemplos, né? Que tem a ver com o tema que a gente está falando. Tem um médium amigo nosso de Salvador, né? Que ele faz um trabalho muito bacana de pintura mediúnica. Já esteve algumas vezes em Goiás, o Florencio, né? Eles têm uma casa espírita, um grupo espírita muito bacana também em Salvador, né? Lá em Mussurunga. O Sheila, né, o grupo espírita Sheila, e ele me contando que estava uma vez a caminho de uma cidade, né, para fazer esse trabalho da pintura mediúnica, estava com o coração apertado, porque tinha uma viagem de carro também, por estradas assim, não tão movimentadas, e ele, né, teve aquela intuição de orar, né, para o protetor da casa lá, que se chama Pai Benedito, né, um dia antes dessa viagem, pedindo a proteção para essa viagem, porque tinha um pedaço longo de carro. E ele me contou que Pai Benedito disse que não teria nenhum problema, desde que eles andassem abaixo da velocidade permitida. Então é assim que funciona a nossa vida. A gente não vai ter nada de graça. A gente vai ter que dar o nosso máximo por tudo aquilo que a gente quiser. Né? Essa questão do buscar e achareis, né, já foi muito mal interpretada pelas religiões antigamente, mas o Espiritismo vem, né, e acende essa luz para nos explicar que buscar e achareis, pedir e obtereis, você tem que buscar paz, você tem que buscar sabedoria, trabalho, bons conselhos, a orientação dos espíritos, fé, né? Aí sim você pode ir de encontro ao que você deseja, né? Porque a maioria das vezes a gente deseja coisas materiais. Eu quero ganhar na Mega Sena e vou fazer promessa, vou para a Trindade a pé, eu vou fazer oração, jejuar, não sei o quê. Isso não está na sua programação reencarnatória. Tudo que não pode acontecer na sua vida, talvez, é você ganhar na Mega Sena. Imagina, né? Que com pouco dinheiro a gente às vezes já faz tanto estrago, imagina a gente ganhando na Mega Sena. Então a gente precisa ter noção do que pede também, e o Evangelho vai nos explicar isso direitinho, né? Sempre esteve ali a fala de Jesus, sempre esteve ali, né? É porque os sacerdotes, né, antigamente, e hoje em dia ainda, interpretam muito ainda as falas de Jesus, né, de maneira equivocada, né? E o Espiritismo não, o Espiritismo ele acende uma luz ali e a pessoa é obrigada a enxergar mesmo, né? Então, mas vamos lá. No capítulo, como eu disse, né, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, né, da Bíblia, do Novo Testamento, o livro que você tiver aí, não importa, você vai lá no capítulo 7, no versículo 7 começa já, né, como eu disse, do 5 ao 7, no capítulo 5 Mateus inicia no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, né, lembrando que Gandhi, né, o grande Gandhi, né, disse que se todos os livros do mundo, né, fossem queimados e se acabassem e restasse somente o Sermão da Montanha, que a humanidade teria material aí para eternidade, né, para ser um homem de bem, para poder fazer as coisas corretas com ética e com moral. Então nós temos essa maravilha, né, que às vezes é tão pouco usada, né, que é o Sermão da Montanha. Então ele inicia ali no capítulo 5 de Mateus. Depois ele vai no capítulo 6 e no capítulo 7, né, que Mateus chama de continuação do Sermão da Montanha, né? Então nós temos ali várias passagens que são muito conhecidas de todo mundo, né? E o Espiritismo pega várias delas e nos desdobra, né? Então aqui no versículo 7 inicia, né, a bondade de Deus. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Aí a pessoa pensa assim, nossa, então é só pedir que eu vou ganhar? Então eu quero um emprego. Quero um emprego para ganhar 20 mil por mês e quero trabalhar 2 horas por dia. Será que tem condições disso acontecer? Não tem, né? Não tem.
A gente pode até desejar um bom emprego, passar num bom concurso, mas a gente precisa estudar, né? Não estamos falando aqui daquelas pessoas que fraudaram concursos, né? Que fizeram coisas escusas, né? Mas estamos falando aqui da maioria que estudou 5 anos, 6 anos, né? Aquela pessoa que queria fazer vestibular para medicina, que estudou 4 anos, 5 anos, que se dedicou. Aquela pessoa que queria ser um jogador de futebol, que treinava 12 horas por dia, que abria mão de finais de semana, de isto, aquilo. Ou aquela pessoa que queria ter determinada função, determinado emprego, e estudou, e abriu mão, e perdeu festas, e perdeu encontros familiares, aniversários e tudo mais para chegar em determinada posição. Ou aquela pequena empresa, ou então hoje que já é uma média empresa, alguma coisa assim, que começou lá vendendo uma marmita, mas com muita seriedade, com muita higiene, né? E começou ali no seu próprio carro, num pontinho pequeno, mas trabalhava de segunda a segunda, de domingo a domingo, de mês a mês, final do ano, Réveillon, não tinha viagens, passa 10 anos, aquela pessoa está bem, você fala, nossa, como ela teve sorte, como ela teve sorte, como assim sorte, né? Ela se ajudou, né? Ela fez a parte dela, e aí os caminhos vão se abrindo, né? Porque ajuda-te que o céu te ajudará, né? Deus está doido para nos ajudar, mas nós precisamos fazer nossa parte. Nós precisamos nos comportar em direção àquilo que a gente quer. Então a gente precisa fazer a nossa parte. E isso vale para tudo, né, meus irmãos? Na criação dos filhos, num bom relacionamento com a família, no relacionamento do casamento ou da relação que seja de namoro, de noivado, né? Independente se ela é homo, hétero, independente disso, a gente precisa, né? Dar a nossa parte, fazer a nossa parte, né? Eu tenho um amigo, né, que ele já tá se aproximando dos 40, né? E aí a gente pega muito no pé dele. Você não vai casar, não? Aí ele, mas eu preciso achar uma mulher boa, eu preciso achar uma mulher que me faça feliz. E fala, não, esquece. Esquece, porque se você estiver procurando uma mulher que vai te fazer feliz, você esquece. Você tem que casar para fazer o outro feliz. E aí sim, não temos lá nos Atos dos Apóstolos, né? É dando que se recebe. Então você vai dar amor, você vai dar dedicação e você vai receber tudo isso em troca. Então se você estiver procurando somente uma pessoa para te fazer feliz, esquece, continua solteiro que você não vai achar ninguém não. E aí Mateus continua aqui, né? Jesus, né? Na verdade, né? Mateus traduzindo, relatando, né? Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E muitas vezes também para as coisas ruins e erradas, né? Se a gente buscar, a gente também encontra. E é lógico que Jesus não estava falando dessas, né? E qual dentre vós é o homem que, se o filho pedir um pão, este lhe dará uma pedra? Olha que explicação maravilhosa essa, né? Imagina, a gente às vezes está pedindo para ficar rico. A gente está pedindo o pão ou a pedra? A gente às vezes está pedindo, eu queria casar com determinada pessoa, eu queria que acabasse aquele casamento, eu queria casar com aquela mulher, com aquele homem. Você está pedindo o pão ou a pedra? É porque na maioria das vezes a gente acha que está pedindo o pão, e não é. Quando as coisas não acontecem pra gente, é porque a gente está pedindo a pedra, né? Porque um pai amoroso e bondoso, se o filho pede um pão, ele não vai lhe dar uma pedra. Se o filho lhe pede um peixe, ele não vai lhe dar uma serpente. Então, se Deus nos dá coisas, se nós, né, humanos, né, imperfeitos, damos coisas boas aos nossos filhos, imagina Deus na sua perfeição, se Ele não nos dará também coisas maravilhosas, né? Então, eu me lembro de uma outra história, que é a história do monge que chamou os discípulos para dar uma volta ao redor do mosteiro. E aí eles saíram a caminhar e logo adiante eles encontraram um carro atolado. E a pessoa do lado de fora, sem fazer nada, muito calma, muito serena, muito simpática, e pedindo a Deus que enviasse alguém para ajudá-lo a tirar aquele carro do atoleiro. O monge passou direto, junto com os discípulos. Um pouco mais adiante encontrou um outro homem, com um carro também atolado, e esse xingava, praguejava, chutava o carro, empurrava o carro. E aí o monge pegou e chamou os discípulos, vamos ajudá-lo. Ajudaram aquele homem imperfeito a tirar o carro do atoleiro. Ele
conseguiu tirar o carro, foi embora, despediu, agradeceu e sumiu na estrada. E os discípulos ficaram se perguntando, mas mestre, a gente saiu do mosteiro, passou por aquele carro, aquela pessoa simpática, educada, amiga, pedindo a Deus que enviassem ajuda, e nós não fizemos nada. E esse homem vulgar, xingando, praguejando a vida, a gente ajudou ele. E aí o mestre disse para os discípulos, aprenda uma lição, meus queridos discípulos. Aquele primeiro homem, ele estava em um problema, mas ele não fazia nada para se ajudar e para merecer a ajuda de Deus. Esse outro, por mais que ele estivesse encolerizado, colérico, né, nervoso, bravo, ele estava fazendo a sua parte dentro das suas limitações. Então é isso que a gente tem que entender, né? A gente, por pior que esteja a situação, a gente tem que remar, né? Tem até um livro do Roosevelt, né? Nossa, aquele grande palestrante, grande amigo nosso, né? Se não houver vento, reme. Mesmo se houver vento, a gente precisa estar sempre buscando a melhor direção, mas se não houver vento, reme, né? A gente precisa remar. A gente precisa ir em direção daquilo que a gente quer, seja espiritual, seja material, né? Porque às vezes a pessoa está em casa esperando cair um emprego no colo dela. Não vai cair, não vai cair. A pessoa precisa pelo menos colaborar com as tarefas de casa, com a organização da casa. A pessoa está reclamando da vida, querendo um emprego, não arruma nem a cama, não desliga nem a luz do banheiro, não dá descarga no vaso que usa. Então como que as coisas vão acontecer para uma pessoa dessa? A pessoa não quer ir na padaria, não quer ir na esquina, não quer tirar o lixo da casa, não quer passear com o cachorro. Então, é preciso que a gente colabore em todas as tarefas, né? O ajuda-te que o céu te ajudará, ele está diretamente ligado à lei do trabalho, que é a terceira das leis morais, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? E Kardec vai dizer aqui, ó, né, para aquelas pessoas que acham que só quem opera a cabeça lá na medicina, que é um bom trabalho, o que Kardec vai dizer? Opa, esse é o Evangelho. Eu peguei aqui sem olhar. Então, olha só. Na verdade, é o capítulo 3 mesmo, mas é a segunda lei moral, né? Eu falei que era a terceira, é a segunda lei moral, porque a primeira é a lei de adoração, né? De adorar a Deus, né? Louvar, adorar, né? A Deus, né? Louvar, agradecer e louvar, agradecer, né? A Deus. E a segunda lei é a lei do trabalho. Então aqui Kardec vai dizer assim, né? Louvar, pedir e agradecer, né? Acho que é isso. Na questão 675, né? Ele pergunta aos espíritos, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? O médico, o advogado, o motorista de ônibus, o engenheiro, só isso que é trabalho? Não, os espíritos respondem. O espírito trabalha assim como o corpo. A gente, quando está desdobrado do sono, a gente também trabalha. Quando a gente desencarnar e voltar para o plano espiritual, a gente também vai trabalhar. Então, quando você escutar aquela pessoa falar assim, morreu, descansou, aí você não fala nada não. Você só fala assim, coitado. E aí ele finaliza aqui a questão. Toda ocupação útil é trabalho. Então, qualquer coisa que for útil. É útil tirar o lixo de dentro de casa? É, então é trabalho. É útil lavar a louça? É, então é trabalho. É útil a organizar a cama que você dorme, o banheiro que você usa? É, então também é trabalho. Então comece por aí, até chegar ao emprego de 20 mil reais, até você conseguir passar no concurso, desde que você estude, para poder passar nele. Então começa por aí, começa com as coisas de dentro da sua própria casa. E aí Kardec pergunta aqui também, né, que é bem bacana, qual o limite do trabalho? Eu aposento com 60 anos, eu posso ir para o Araguaia ou para uma praia e não fazer mais nada? O limite do trabalho, aí os espíritos respondem, é o limite das forças. Porém, Deus deixa ao homem o livre-arbítrio. Então, tudo que for útil é trabalho e deveremos trabalhar enquanto tivermos força. Então, caminhando já para o nosso encerramento, né? A gente temos que ter essa consciência de que deveremos fazer tudo por aquilo que quisermos. Tudo, pela criação dos nossos filhos, pela boa convivência no centro espírita, na família, no trabalho, para ser uma pessoa... o chefe chama para trabalhar no sábado, não vai. O expediente começar às 8, chega às 8h01.
termina às 5, sai 5 para 5. Então aí a empresa diminui, dá uma recolhida por conta da pandemia. Quem são as pessoas primeiras a serem desligadas? O que fica até mais tarde, o que entende que aquele trabalho é uma bênção, agradece independente do salário, porque a maioria sempre acha que está ganhando pouco, né? Então, assim, enquanto isso, tem várias pessoas agradecendo o que ganha, orando pelo chefe, pela empresa, né? O que seria de nós sem as grandes empresas, sem os grandes milionários, empregando a quantidade de pessoas, às vezes até sem grandes capacidades, devido ao tipo da sua reencarnação? Então, até por isso a gente deve orar. E não estou falando aqui pelos que se corrompem, que fazem coisas erradas, não, mas a gente deve orar por eles também, porque Jesus pediu para que a gente orasse pelos inimigos, né? Então a gente precisa agradecer, precisamos ter mais um coração mais voltado, né, para todas as pessoas, saberem que todos estamos aqui em diferentes situações, mas todos numa mesma obra, que depende de todos nós. O mundo melhor que a gente quer só vai existir quando todo mundo for melhor. Não adianta você ficar esperando, eu só vou melhorar quando Brasília melhorar. O que você tem a ver com Brasília? Faz sua parte. Todos nós deveremos fazer a nossa parte, né? É porque é cada um se melhorando que o mundo melhora, né? Eu vejo tantas pessoas fazendo até chacota. Agora tem um tal de espiritismo de esquerda, espiritismo de direita, né? Uma bobeira danada. Onde se viu isso, né? Onde é que está escrito isso no Evangelho? E pessoas dizendo que, fazendo piada, né? Um Brasil, olha a política do país, olha a corrupção, da onde que isso aqui é a pátria do Evangelho? Aí eu me pergunto, será que a casa dele já é a pátria do Evangelho? Né? Será que a sua casa já é a pátria do Evangelho? A minha casa já é a pátria do Evangelho? Enquanto a nossa casa não for a pátria do Evangelho, a gente quer o quê de Brasília? A gente quer o quê dos governantes? A gente não tem muita ação sobre os governantes. A gente precisa, além do nosso voto, né? Desde que a não ser que a gente esteja trabalhando em cargos, né, diretamente ligados a isso. Mas a maioria de nós não. Então a gente deve fazer a nossa parte. Nós não estamos aqui por acaso. Não somos injustiçados, né? Emmanuel diz que no mundo existe muita injustiça, né? É lá da lei do escândalo, né? Mas que não existe nenhum injustiçado. É a lei de causa e efeito, né? É o finalzinho da primeira parte do livro Céu e Inferno, né? Arrependimento, expiação e reparação, né? Estamos todos interligados, conectados. Ninguém tá aqui, vou mandar essa pessoa para lá. Deus, né? Vou mandar o Renner para lá, mas eu não sei o que ele vai fazer. Não existe isso. Não existe. Se nós conseguimos programar alguma coisa com uma certa competência, imagina Deus. Imagina Jesus, né? Então, para encerrar, eu lembro aqui de uma história, que eu gosto de contar ela também, né? Que Tiago, né, o Tiago menor, né, o irmão de Mateus, de Tadeu, né? Não o Tiago, né, irmão de João, não, que esse já tinha morrido. Ele foi assassinado lá na Casa do Caminho, né? Por Herodes, pelos fariseus da época lá. Está no livro Paulo Estevão. Tiago menor era aquela pessoa que fazia a transição, né? Quando Saulo, né, foi prender Gesiel, Pedro, João, né, ele estava na Casa do Caminho, não foi preso, porque ele estava com a lei de Moisés, ele estava na posição de orar do pessoal, né, que era devoto da lei, né, e Saulo ainda perguntou para ele, né, mas você não é amigo dos galileus? E ele disse, onde é que está escrito na lei que a gente não pode ter amigo? E aí ele não é preso. Então ele foi muito útil para a Casa do Caminho. Se não fosse Tiago, eu nem sei o que teria sido da Casa do Caminho, por conta desse intercâmbio que ele fazia entre o cristianismo e os fariseus. E Tiago, né, ele estava de saco cheio daquela pobreza, daquela pedição, né? Muitas pessoas se aproveitavam, como a gente vê até hoje, nos dias de hoje. Pessoas se aproveitavam de criança doente, catarrenta, velhos, leprosos, mulheres prostitutas, mulheres com criança de colo, tudo que vocês pensarem, né? E tinha lá na Casa do Caminho. E Tiago encheu o saco, falou, vamos embora daqui. Eu quero orar, eu quero agradecer a Deus, eu quero orar a Jesus, eu não dou conta dessa bagunça aqui não. Simão Pedro ainda no caminho, né, um pouco atormentado ainda, um pouco perdido, né, depois se torna lá o grande pai da Casa do Caminho, né, e aí Tiago vai para as montanhas próximo de Nazaré,
E por lá passa 200 dias, em jejum, em oração, em meditação, aquela beleza, escutando passarinho, a natureza, as árvores, o vento, implorando que Jesus aparecesse para ele. E um dia Jesus realmente aparece, né? Quando se completam esses 200 dias, ele olhando assim para o horizonte, vê a figura de Jesus vindo em sua direção e passa por ele, não para. Mas mestre, há meses eu imploro pela tua presença e é assim que me tratas, passando direto? E Jesus diz para ele: Tiago, não tenho tempo para falar com você. Pedro está muito atarefado na casa do caminho. Existe muito sofrimento no mundo ainda e eu não posso descansar. Primeira paulada. E Tiago fala: mas o Senhor disse que buscássemos a oração, a meditação, a paz de espírito. E Jesus diz para ele: Tiago, é fácil a gente ser santo, longe dos demônios. E aí Tiago ainda insiste: mas você disse que a gente era a luz do mundo. E aí Jesus encerra: e que luz é essa que foge das trevas? E aí Tiago, envergonhado, segue Jesus. E uma semana depois Humberto Campos nos conta, né, tá lá no livro Estante da Vida, da coleção de Humberto Campos, que Tiago é encontrado quando Pedro entra dentro de uma sala. Tiago está lá ajudando a lavar uma criança, um ferido e conversando com outras pessoas. Então é isso que Jesus espera de nós. A gente tem que fazer a nossa parte. Por pior que seja a nossa situação, aonde estivermos colocados, não tem como fugir dos problemas. Não tem como. Eu vou para cima de uma montanha, eu não quero conviver com essa pessoa, eu não quero conviver com esse filho, com essa esposa, ou com não sei o quê. Não adianta você fugir dos problemas. Você não está na sua vida por acaso. Um beijo no coração de todos. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem todos em paz. Olá, meus irmãos. Como estão? Como estão se sentindo depois dessa palestra, com tantos ensinamentos, para que nós possamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida? Vamos passar então para o passe à distância e as vibrações, a fluidificação da água. Aproveite para pegar o copinho, a jarra, uma garrafinha, colocar ao lado. E vamos então acerenando os nossos corações, os nossos pensamentos, vamos fechando os nossos olhos e vamos elevando os nossos pensamentos à espiritualidade maior, a Jesus, a Deus, nosso Pai. E vamos agradecer por tudo aquilo que nos é reservado. E especialmente por esse momento de encontro, de amor, de energia e de luz. Vamos agradecer a nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, que nos proporciona esse momento. Agradecer aos nossos anjos da guarda, nossos anjos protetores, e agradecer a Jesus pela vida. E vamos rogar ao nosso Pai que tenha misericórdia do nosso planeta, nesse momento tão difícil pelo qual passamos, para que o Pai tenha um olhar amoroso por toda a humanidade que sofre, por todos os países, todos os povos, pela humanidade inteira. Vamos pedir que cada irmão que está deixando o nosso planeta Terra de retorno à pátria espiritual possam estar cercados de amor e de luz. E que as famílias que aqui ficam sejam resignadas diante da separação, confiantes que todos nós um dia
estaremos juntos no amor de Jesus. Vamos rogar pelas famílias, pelos lares, pedindo a Jesus que ilumine cada lar, para que haja o amor, a compreensão, a união necessárias à convivência. Vamos pedir por todos os nossos irmãos que estão à margem da sociedade, a todos que não têm um teto, um lar, aqueles que passam necessidades nesse momento, sem aquele alimento, sem uma medicação, rogando a Jesus que de alguma forma todos esses nossos irmãos possam receber a ajuda necessária. Vamos pedir por todos aqueles que estão se deixando levar pelo desânimo, por pensamentos negativos, pela tristeza, pela depressão, para que possam confiar no Pai, para que possam pedir ajuda a Jesus, para que possam sentir o amor de Jesus em seus corações, para saírem dessa fase difícil. Vamos rogar por todos aqueles, Mestre querido, que estão por aí, sem teto, sem lar. Para todos aqueles que, embora tenham teto, um lar, uma família, se sintam isolados em solidão. Para que todos esses nossos irmãos possam encontrar em Ti, Senhor Jesus, a fortaleza necessária. Mestre querido, vamos pedir pela natureza, pelas crianças, os animais, para que o Senhor olhe com amor e carinho para o nosso planeta Terra nesse momento de transição planetária, nesse finalzinho em que a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Para essa fase difícil de transição, e que possamos todos nós viver em um planeta regenerado, aonde o bem e a luz prevaleçam. Mestre amado, nós te rogamos que nesse momento de passe à distância, todos possam sentir e perceber a Tua intercessão, que possamos nos sentir renovados de energia e de luz, que possamos perceber o Teu amor, esse amor maravilhoso que só o Senhor é capaz de sentir por cada um de nós. Que sejamos renovados em nossos fluidos, que possamos perceber em nosso organismo físico, em nosso espiritual, a Tua energia fluindo. Senhor Jesus, nós confiamos em Ti. Nós sabemos, Mestre querido, que tudo passa, todos os momentos difíceis vão passar e que precisamos ter confiança em Deus nosso Pai e em nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesse momento haja a fluidificação da água, com a colocação de tudo aquilo que necessitamos para nos sentirmos revigorados. E que o Senhor, Mestre querido, esteja conosco, hoje e por toda a eternidade, que assim seja. Vamos desejando a todos que possam sentir essa presença maravilhosa de Jesus e que possam permanecer todos no amor de Deus nosso Pai. Que assim seja.